Maria de Madalena foi uma mulher que ela teve um encontro poderoso com Deus. Por isso que eu costumo dizer, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus pode mudar toda uma história de vida. E foi o que aconteceu com essa mulher chamada Maria de Madalena. O Evangelho de João 8 diz assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Veja bem, esse foi o primeiro encontro daquela mulher com o Senhor Jesus. O primeiro encontro de Maria de Madalena, aonde primeiramente Deus fez milagre na vida dela? Não. A única coisa que Ele fez foi salvar a vida dela, com o exemplo da própria palavra do Senhor, e perdoar o quê? Os pecados dela. Mas eu te pergunto, ela pediu perdão a Ele? Ela não pediu perdão. Ela simplesmente ouviu aquela palavra e foi embora. Jesus disse para ela assim: vá e não peques mais. Foi só essa palavra que o mestre falou. O que me chama a atenção é no livro de Lucas, no capítulo 7, aonde fala a pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus, que é a mesma Maria, Maria de Madalena. Depois que ela recebeu esse livramento que Jesus deu para ela, depois que ela foi perdoada, ela teve o tempo para pensar e refletir em tudo o que ela fez. Deus, Ele não te obriga a você aceitá-lo, Ele não te obriga a você se render. Mas Maria de Madalena, ela fez diferença no Evangelho. Ela fez a diferença na palavra. E Jesus diz o quê? Aonde for pregado o Evangelho, aonde se lê esse livro, falará em nome dessa mulher. E até hoje nós falamos no nome de Maria de Madalena. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Esse fariseu foi o irmão, aquele que foi curado de lepra, Simão, o leproso. Jesus foi comer na casa de Simão, leproso. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, regava-o com suas lágrimas,
e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e o ungia com unguento. Ao ver isso, os fariseus que o convidaram, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que me chama a atenção não foi nem isso que eles falaram. O que me chama a atenção foi a maneira que ela se chegou a Jesus. Primeiro passo, ela veio por detrás, nunca se colocando à frente do mestre, se colocando por detrás dele, como dizendo: eu sou teu servo, Senhor, está sempre diante de mim. E a segunda coisa que me chama a atenção foi a rendição dela. Foi quando ela se lançou aos pés do Senhor Jesus, quando ela caiu prostrada aos pés do Senhor Jesus. Houve ali uma rendição dela. Aquela mulher se rendeu, se entregou ao Senhor. E a partir do momento que ela se entregou para Jesus, automaticamente as lágrimas o quê? Desceram. Naquele momento que aquela mulher estava chorando, era o Espírito Santo trabalhando na vida dela, libertando, tirando todo o mal. Porque tem uns aí que pregam dizendo que a pessoa, para ser liberta, ela tem que manifestar com um demônio no corpo dela. Só que não é preciso a pessoa manifestar com um demônio no corpo dela para ser liberta. Aquela mulher foi liberta de 7 demônios. Diz mais na frente, a Maria de Madalena foi liberta. Mas ela foi liberta como? Através do choro. Mas o primeiro passo foi reconhecer que Jesus era o Senhor da vida dela. O segundo passo, se render aos pés do Senhor Jesus. E o terceiro, abrir o coração para ele poder entrar. E o milagre assim acontecer. E depois o que aquela mulher fez? Começou a enxugar os pés de Jesus, representando o amor e o carinho para a pessoa do Senhor Jesus, o cuidar, o tratar. E logo após isso, o que ela faz? Ela ungiu os pés do Senhor Jesus com unguento. Ela trouxe a oferta para Deus, ela ofereceu aquela oferta para Jesus. Em Marcos, o discípulo fala assim: que desperdício, porque poderia se vender e dividir aos pobres, poderia vender esse perfume e dar aos pobres. Mas Jesus disse o quê? O pobre sempre estará no meio de vós, mas eu nem sempre estarei. Ela ali reconheceu que Jesus era mais importante do que tudo para ela, e ela ofereceu a Deus a vida, a alma, o coração. Quantos, as crianças, por favor, silêncio, quantos estão na igreja há tempos e mais tempos, e até hoje não abriu o coração para Jesus entrar? Quantos são velhos de igreja, anciãos, e até hoje não se libertou, tem o coração fechado, tem medo de abrir o coração para Deus, tem medo de deixar Deus entrar na vida dela? Mas a pessoa que tem medo, ela não consegue ter a vida dela transformada por completo, porque só um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Só o verdadeiro encontro pode mudar. Repita comigo: só um verdadeiro encontro com Jesus pode mudar a minha história. Enquanto você tiver vergonha de abrir teu coração e se render aos pés do Senhor, Ele não pode entrar na tua vida. Ele não pode fazer um processo de transformação na sua vida. E tem pessoas que não fazem porque tem vergonha. O que fulano vai achar? Meu irmão, aquela mulher naquele momento, ela não quis saber de ninguém.
Ela não quis saber de nada. Ela só queria saber que ali estava a solução do problema dela. Ali estava a libertação, ali estava a cura, ali estava a salvação, ali estava o Senhor da vida dela. E só isso importava para aquela mulher. Ela não se importou com mais nada. Ela se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Então, para você ter um verdadeiro encontro com Jesus, você precisa se render aos pés de Jesus. A transformação dela foi tão maravilhosa que mais na frente, a vida dela passou a mudar. No capítulo 8 de Lucas, diz assim, olha, aconteceu depois disto, que andava Jesus na cidade, em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com seus bens. Aleluia! Aquela mulher passou a ser abençoada, aquela mulher passou a prosperar. Deus começou a mudar a história dela, e ela passou a assistir o Senhor Jesus com os seus bens. Enfim, ofertando, mantendo a obra de Deus aqui na terra. Meu irmão, a transformação foi completa. Libertação, cura, transformação, prosperidade, conversão. Jesus passou a ensinar aquela mulher, e aquela mulher começou a fazer a obra do Senhor. Quantas almas aquelas mulheres ganharam para Cristo, principalmente depois da ascensão de Jesus. E o que mais me chamou a atenção foi que quando Cristo ressuscitou, foi para Maria de Madalena que ele apareceu por primeiro. Isso quer dizer que a pessoa que se entrega, a pessoa que renega, a pessoa que nasce de novo, a pessoa que se rende aos pés do Senhor Jesus, ela consegue ver a glória de Deus na vida dela. Ela consegue ver Jesus na vida dela. Ela não somente fala do Senhor, mas ela sente, ela vê Jesus, ela toca em Jesus. A vida dela é exalada por Cristo Jesus, meu irmão. E quantos aqui nessa noite querem ver a glória de Deus na sua vida? Deus, Ele quer se mostrar para você nessa noite. Jesus quer aparecer para você. Muitas das vezes você já até orou e falou assim: cadê Jesus? Aonde está Jesus? E a partir dessa noite, você vai ver Jesus na sua vida. As pessoas vão ver Jesus na sua vida, mas você precisa se render aos pés dele. Você precisa reconhecer que Ele está em primeiro lugar na tua vida. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa derramar suas lágrimas. Você precisa se render, deixar Ele entrar na tua vida e te limpar, para que você possa ver Jesus então. Porque eu te digo, quando você vê e contemplar as maravilhas de Deus na sua vida, meu querido, minha querida, as pessoas, como eu falei no início do culto, essas